Bom dia a todos. Essa aula, inicialmente, é a respeito do sangramento em coluna, mas muito do que a gente vai ver aqui, a gente vai aplicar isso em basicamente todos os tipos de cirurgia ortopédicas ou não. Então vamos lá. O sangramento na cirurgia de coluna, como todos sabem, é muito comum. Em cirurgia de escoliose idiopática, em geral, você tem uma perda de 16 a 44% da volemia. Em cirurgia de escoliose neuromuscular isso ainda pode ser maior, chegar a 50% a 75% da volemia. Se a gente botar em questão que a maioria das vezes são crianças ou adolescentes, isso passa a ser muito importante. A gente sabe que a transfusão sanguínea ela tem indicações bem precisas, que é o HB menor que 7. Entre 7 e 10 a gente vai transfundir se houver algum tipo de repercussão volêmica, e aí vai variar de caso a caso. E, em geral, acima de 10 a gente não preconiza nenhum tipo de transfusão. A gente sabe também que a transfusão sanguínea ela é possível a gente ter vários tipos de complicações, né? Então a gente pode ter infecções virais, a gente lida com redução da defesa imunológica, a gente pode ter um edema pulmonar de causa não cardiogênica, a gente pode ter reações anafiláticas e é possível erros no processo de coleta, tipagem, armazenamento e infusão, levando a os mais diversos tipos de complicações relacionadas a esse tipo de procedimento. Então, é tido que a transfusão ela aumenta a taxa de infecção pós-operatória, ela, em geral, está relacionada a um pior resultado clínico e também está relacionada a um maior tempo de internação. Então, basicamente, a gente tem 3 tempos aí de prevenção, que seria o pré-operatório, o perioperatório e o pós-operatório. Com relação ao pré-operatório, então a gente tem que fazer uma avaliação de risco de sangramento dos nossos pacientes, através de uma história bem tirada, relacionando os medicamentos, as transfusões prévias, presença ou não de discrasias sanguíneas, se esse paciente já tem cirurgias prévias, internações prévias, se a gente está tratando de um paciente com tumor, se existe o baixo peso relacionado aí à baixa volemia. Os exames pré-operatórios preconizados no geral são o hemograma, o coagulograma, a função hepática e renal, que estão relacionados aí à coagulação. O tipo de cirurgia programada, se é uma cirurgia de grande porte, como por exemplo tumores, no caso de coluna se está programado osteotomias ou no quadril, se são curvas graves, e o tempo cirúrgico em geral se for maior de 5 horas de tempo cirúrgico. Com relação aos medicamentos, os principais medicamentos relacionados ao sangramento são AS e o clopidogrel, que é o Plavix. Eles são antiagregantes plaquetários e reversíveis, então eles devem ser retirados aí com 7 dias de antecedência. E a sua retirada não é isenta a riscos, né? Então ele pode levar a eventos isquêmicos, então tem que se pesar muito bem essa retirada do antiagregante plaquetário, que tem estudos que falam até 40% de eventos isquêmicos na retirada do antiagregante plaquetário. E a sua manutenção aumenta em 1,5 vezes a taxa de complicações relacionadas ao sangramento. Então é uma coisa que não é só tirar, a gente tem que pensar bem como tirar, quando tirar, e nos anti-inflamatórios eles também são agregantes plaquetários, mas por sua vez eles são reversíveis, então a sua retirada com 24 horas de antecedente já é mais seguro. A gente tem que lembrar também dos fitoterápicos, como a aloe vera, que é a babosa, e alguns chás aí um tanto quanto misteriosos que podem aumentar aí a taxa de sangramento. Ainda com relação ao pré-operatório, existe um procedimento chamado doação autóloga. Essa doação ela é realizada antes do procedimento cirúrgico, algumas semanas antes, no qual você pode colher até 4 unidades de concentrado de hemácia. As doações são feitas em gerais com intervalos aí de 1 semana, sendo a última 3 dias antes da cirurgia. Você tem a chamada taxa de eritropoiese do paciente, que em geral é de 21 a 90 dias para se recuperar dessas transfusões, e você pode abrir mão aí do uso da eritropoetina associada ao sulfato ferroso para aumentar o número dessas unidades disponíveis. Então, se o paciente tem alguma questão à transfusão, isso pode ser feita, por exemplo, com testemunhas de Jeová. A doação autóloga, no caso da prevenção do sangramento, ainda tem resultados conflitantes em relação à sua eficácia. Tem um estudo de 2002 a favor desse tipo de doação em cirurgia de coluna, e tem um mais novo em 2008 que acha que não tem muito benefício.
Em relação ao perioperatório, agora, no momento da cirurgia, a gente tem um procedimento chamado hemodiluição normovolêmica aguda, que é mais ou menos a mesma coisa, só que é uma doação no momento da cirurgia. Então você retira do paciente, dependendo obviamente da volemia do paciente, 1 a 2 litros e substitui isso por cristalóides. Isso leva a um estado hipervolêmico, de hipercoagulabilidade, e você pode infundir esses concentrados de hemácia no final da cirurgia ou no momento oportuno. Existem já alguns estudos relacionados aí ao tratamento da escoliose infantil, no qual 37% do grupo de hemodiluição versus 73% do controle receberam a transfusão sanguínea. Existe uma questão, aí é mais para a cirurgia de coluna, em relação ao posicionamento. Então você deixar, a maioria dos pacientes a gente opera em prono, né, com o abdômen para baixo. Então se você diminui a pressão abdominal, você diminui o enchimento pré-cardíaco, diminui a vazão cardíaco e diminui a pressão média. Isso afeta muito o sangramento, principalmente o sangramento epidural, por conta da diminuição da pressão da veia cava. Então a gente tem que, o posicionamento da cirurgia em coluna, o abdômen tem que estar livre. Existem mesas já especiais para isso, a gente usa coxins, mas é muito importante que haja esse bom posicionamento. O controle da temperatura, então a gente deve evitar a hipotermia, porque isso leva a melhor coagulação do paciente. A gente tem que uma hipotermia leve, de 34 a 36 graus, leva a uma perda de 16% a mais de sangue e 22% maior de transfusão sanguínea. Então a gente tem que atentar para a temperatura da sala e para a temperatura do nosso paciente durante a cirurgia. A hipotensão controlada, ele é efetivo mais ou menos no mesmo padrão ali da diminuição da pressão abdominal. Ele é efetivo no controle do sangramento, porém menos efetivo aí no sangramento ósseo e peridural, que é importante para a cirurgia de coluna. Então a gente recomenda aí, durante a fase de dissecção, uma hipotensão leve, com uma PA média abaixo de 70, e no caso aí da escoliose propriamente dita, na fase da correção, uma leve hipertensão, com PA média acima de 70, porque está relacionado a eventos isquêmicos medulares, se você manter essa pressão diminuída durante a fase de correção de escoliose. A hipotensão controlada não é isenta de complicações. No caso da coluna, por conta do posicionamento, está relacionado à perda visual, uma taxa estimada bem pequena, e tem outros fatores associados, por exemplo, como o tempo de cirúrgico prolongado, perda sanguínea grande, pressão no local dos olhos, anemia e hemodiluição. Então, mais uma vez, assim, aí o posicionamento adequado é muito importante. Existe um outro procedimento ainda no perioperatório, que seria a morfina intratecal. Então, você aplicar morfina no intratecal nessa dose de 0,7 mg por quilo, numa dose máxima de 0,5 mg, está relacionado à redução de 60% da taxa de sangramento em alguns estudos, no caso aí de cirurgia de escoliose idiopática. O Cell Saver é outra técnica que pode ser usado, que é uma técnica de retorno do sangue para o campo cirúrgico, envolve filtragem, centrifugação, lavagem e armazenamento até por 4 horas. Para eles é uma técnica cara, então para ele ser custo efetivo, você tem que retornar para o seu paciente pelo menos 1 unidade de sangue, e aí tem algumas limitações, que ele não pode ser usado nem para infecções, nem para tumores. Existe também outro procedimento, que é a infiltração com epinefrina da ferida, bordas e subcutâneo, muito usado, por exemplo, em cirurgia plástica. Diminui o sangramento da borda da ferida. Normalmente a epinefrina está associada ao uso da lidocaína e é feito no início da cirurgia. Na cirurgia de coluna e nas cirurgias ósseas, a gente tem esse aparelho, que é o bisturi ultrassônico, que é um aparelho que faz corte através de vibração. Ele já está relacionado ao menor índice de sangramento, porque quando você faz o corte ósseo, ele acaba coagulando a borda do osso. Isso diminui muito o sangramento no caso da escoliose, no qual existe vários cortes ósseos sequenciais. Existe um tempo até você conseguir corrigir e terminar a sua cirurgia. A gente tem alguns agentes, né, que podem ser usados durante a cirurgia, que são chamados de agentes hemostáticos. Os agentes hemostáticos, eles são usados quando a hemostasia está inadequada ou impraticável. Tem 2 categorias, tem os agentes físicos, ou barreira, e agentes biológicos. Os agentes físicos, eles utilizam um substrato para realizar essa hemostasia. Os agentes biológicos, eles vão agir diretamente na cascata de coagulação
ou estimulando a coagulação ou impedindo a fibrinólise. Então tem as duas ações. Então existem indicações, pacientes anticoagulados ou em terapia antiplaquetária, pacientes, por exemplo, que estão usando AS, pacientes com discrasias sanguíneas, cirurgias longas no qual existe a hipotermia, ou no caso de uma prevenção sanguínea de uma maneira geral. Eles podem ser aplicados em vários locais, como peritônio, pleura, cortes ósseos, sangramento junto a nervos, onde você não pode usar o bisturi elétrico, junto a estruturas vitais, buracos onde você não consegue chegar especificamente com o seu bisturi, sangramento nasal, por exemplo. Eles não devem ser usados dentro de vasos, com exceções ao 2 que eu vou falar, porque são intravenosos, pois levam a trombose, e tem que tomar cuidado em espaços confinados, porque a maioria deles são expansíveis, e a expansão pode causar algum tipo de lesão. Então os agentes de barreira, inicialmente a cera de osso, que é um composto por cera de abelhas, parafina e um amolecedor. Ela tem uma ação mecânica, ocluindo os vasos sanguíneos ósseos. A principal indicação aí é o sangramento ósseo, ela é muito barata e tem um risco de infecção e formação do granuloma por ser um agente biológico. E pode, obviamente, interferir no crescimento ósseo se você está pensando em fazer uma artrodese ou algum tipo de consolidação óssea. Existe um composto sintético muito parecido que chama ostene, é um composto semelhante à cera, ele é um polímero solúvel, ele persiste na ferida, não persiste, perdão, na ferida cirúrgica como um corpo estranho, porque ele tem essa característica de ser absorvido aí em 3 semanas. Já as matrizes secas são agentes secas que ativam a cascata na coagulação porque elas ajudam a formar o plug trombótico ali. Eles são menos efetivos no sangramento vivo, porque eles dependem de um tempo para a formação desse trombo, e são aplicados em geral sob pressão por alguns minutos. A gente tem alguns tipos, né, que são o óxido de celulose regenerado, que é o Surgicel, matriz gelatinosa, que é o Gelfuan, existem esferas de polissacarídeo microporoso, que é o Arista, e o colágeno microfibrilar, que é chamado de Avitene. O mais comum que a gente usa em vários tipos de cirurgia, que é o Surgicel, é uma malha seca de vários tamanhos. Você pode cortar, usar pequeno, usar grande, pode ser empilhado em camadas, ela tem uma função bacteriostática devido ao tipo de pH, e os resíduos não absorvidos estão associados a maior taxa de infecção, que é um tanto quanto controverso. Mas ela pode ser deixada no campo cirúrgico como um meio de coagulação. O Gelfuan é uma gelatina hidrocoloide, era feito da hidrólise parcial de um colágeno de porco, ou seja, também tem a questão aí de ser derivado biológico. Ela pode ser em pó ou esponja, ela absorve 40 vezes o peso e aumenta em 200% sua dimensão, então é um dos que a gente tem que tomar cuidado aí em espaços fechados. Ela é absorvida em 4 a 6 semanas e pode ser embebida em trombina para a gente aumentar a coagulação do local. As esferas de polissacarídeo microporoso, que é o Arista, é um pó, ele é feito de um derivado de amido de batata, a função dele, na verdade, é concentrar as plaquetas e as proteínas do sangue para formar o coágulo. Ele tem uma reabsorção em 48 horas, não causa infecção, não causa reação de corpo estranho, e esse baixo custo é interrogado porque é vendido por empresas e não é tão baixo custo assim. O colágeno microfibrilar, que é o Avitene, é muito parecido, mas seu composto é um sal ácido, também obtido do colágeno bovino. A mesma coisa, ele coagula ativando as plaquetas e formando trombo. Tem também a opção esponja, também é reabsorvido e também pode ser usado junto com a trombina. Já os agentes biológicos, a gente tem que lembrar um pouquinho da cascata de oculação. Então você tem o início da cascata com formação do plug facetário, propagação da cascata de coagulação, essa própria cascata ativa mecanismos antitrombóticos e existe a remoção do coágulo com a fibrinólise. Então, como eu falei, eles podem agir tanto na indução da cascata como na diminuição da fibrinólise. Só para a gente lembrar, os principais fatores aqui de coagulação tem a trombina, o fibrinogênio e a fibrina, e todos os fatores da camada intrínseca e extrínseca. Não vou entrar em detalhes, mas a gente tem que lembrar bastante do fator 12, da trombina e do fibrinogênio. Então, os agentes biológicos, a gente tem a própria trombina sintética,
a gente tem uma matriz gelatinosa com trombina, a gente tem o selante de fibrina, a gente tem a protinina, ácido tranexâmico, ácido epsilon aminocaproico. Então a gente tem a trombina tópica, é uma forma em pó que deve ser reconstituído. Eu tentei achar aqui no Brasil para fazer o uso da trombina, pelo menos no instituto a gente não tem a trombina, tá? Na internet também não achei trombina nacional. Pode ser aplicado diretamente no local de sangramento, ou você pode misturar com as esponjas, ou tem alguns fatores de coagulação que tem a trombina para ser usado. Por exemplo, a trombina e a matriz gelatinosa, né? A gente tem duas substâncias bastante efetivas no sangramento, que é o Surgiflo e o Flocil, que na verdade essa matriz gelatinosa associada à trombina é baixo custo, ela expande, então a gente tem que tomar cuidado aí em locais confinados e pode levar à reação de corpo estranho. Mas são agentes muito efetivos no controle tanto de vísceras, sangramento epidural, sangramento ósseo, o que a gente tem de mais efetivo e baixo custo para usar em termos de sangramento. Existem os selantes de fibrina, né, que são 2 componentes, uma solução de fibrinogênio e fator 12, mais uma solução de trombina e cálcio. Tem vários nomes, Evicel, Tsucol, Ticel, Vitagel. Ele é um pouco mais caro e também pode ser deixado no sítio cirúrgico. Ele tem a função de cola também, às vezes a gente usa para fazer essa selante de dura, selante de nervo, mas fundamentalmente ele é um hemostático. Existe a protinina, e aí é um medicamento que é usado de uso intravenoso. Ele é um inibidor potente da protease serina, ele é extraído do pulmão bovino, pode levar a reação anafilática. Ele foi o início ali da tentativa do mecanismo de coagulação e atualmente ele só é usado em pesquisas por conta desses vários estudos que levaram à trombose. O que a gente tem de mais evidente aí atualmente é o ácido tranexâmico, que vende com o nome de transamin. É um derivado sintético do aminoácido lisine. Ele bloqueia de maneira reversível a lisina e as moléculas do plasminogênios no local de sangramento, ou seja, ele é usado naquela ação da impedir a fibrinólise e pode ser usado tópico ou sistêmico. Já existem vários estudos, né? A gente tem uma dose de ataque aí de 20 mg por quilo. Essa dose de ataque varia muito de acordo com o estudo, né? Pode chegar até 100 mg por quilo. Você faz a manutenção durante a cirurgia, no pós-cirúrgico você não usa, você diminui a necessidade do sangramento em 50% das cirurgias. A maioria dos estudos são aqui usados que pelo menos eu peguei, são para escoliose, para cirurgias grandes, mas eles são usados em tumor, em cirurgia de transplante, então é um uso bem amplo aí do transamin atualmente. Existe um outro que é o ácido epsilon aminocaproico, que é um outro análogo da lisina. Ele também mostrou diminuição da taxa de sangramento e da transfusão. Existem alguns estudos comparativos aí já entre os dois, mostrando aí que o transamin foi melhor no montante ao sangramento e na necessidade de transfusão. A gente ainda tem outros agentes que são chamados de adesivos teciduais. Eles podem ser usados na homeostase, mas aí prioritariamente eles são usados para colar tecidos, que são os cianocrilatos, os adesivos baseados em albumina e o hidrogel de polietileno glicol. Então a gente tem o cianocrilatos, que é usado mais na plástica, que é o Dermabond. A gente tem o Glubran, que é usado para neuro, para fechamento de crânio. A secagem é rápida, mais ou menos uns 90 segundos, ele aquece, o que para a gente da coluna não é tão favorável, e ele fica uma substância quase dura, parecendo um plástico. Então, em locais moles, como saco dural, ele não deve ser usado porque ele tem como se fosse um corpo estranho endurecido no local. A gente usa bastante esse, que é o BioGlue, que é um adesivo que combina albumina com composto orgânico. Ele tem essa interrogação que é neurotóxico, mas ele é usado como selante de saco dural após sutura, e ele realmente tem uma boa ação. Existem duas outras substâncias que são hidrogel de polietileno glicol, que é o Duracil ou Cocil, que também é um adesivo sintético. Ele dilata até 4 vezes, é usado para sutura vascular, sutura de nervo, e a gente usa na cirurgia de coluna o Duracil como selante dural. Já no pós-operatório, a gente tem a questão dos drenos.
Aparentemente o dreno aumenta a necessidade de transfusão sanguínea, porém existe um viés muito grande nos estudos que você coloca o dreno naquele paciente em que existe um aumento do sangramento, ou esperado um aumento do sangramento, e isso pode ter um viés no montante a questão da necessidade da transfusão. Então ele não tem estudos relacionados à taxa de infecção, pelo menos não com relação ao aumento, e também não afeta a cicatrização. Com relação à escoliose, existe um estudo, até que o Marcon me cedeu, que é um estudo da Spine, no qual ele pergunta para diversos cirurgiões quais dessas medidas ele acha efetiva ou não acha efetiva no controle do sangramento, e muitas dessas são usadas, tá? Eu não vou citar todas, mas o Transamin, o uso do bisturi ultrassônico, o posicionamento, a hemodiluição. Então são várias as medidas que os cirurgiões usam e eles concordam na maioria das vezes com essas medidas para diminuir o sangramento. Só para fechar, o sangramento na verdade ele deve ser entendido como um processo natural da cirurgia, porém a gente tem que atentar para isso no começo, no meio e no final do nosso procedimento. E se a gente quiser diminuir o sangramento no montante da cirurgia, a gente sempre tem que apegar os detalhes para ir corrigindo esses pequenos focos de sangramento, ou no pré ou no pós, para você não ter um montante final grande no final da nossa cirurgia. É isso, pessoal.